O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a leitura de hoje, a liturgia da palavra, nos convida a refletir sobre a nossa fidelidade a Deus. Se estamos trilhando o caminho certo, se estamos buscando a Deus acima de tudo, se estamos observando a sua palavra e colocando em prática. Nós somos chamados a viver na fidelidade à palavra de Deus a toda prova. Colocar a vontade de Deus acima de tudo e confiar nele. Nós ouvimos na primeira leitura como aqueles 3 jovens foram convidados a aderir aos princípios dos pagãos, aos deuses pagãos, a renunciar à sua fé no Deus verdadeiro. E renunciando à sua fé e aderindo à vontade do rei, eles teriam muitas vantagens, seriam tratados bem, teriam lugares de destaque, seriam, enfim, valorizados, teriam muitas vantagens.
mas eles permanecem firmes. Não, nós não renunciaremos à nossa fé. Nós não vamos aderir aos deuses pagãos. Nós não vamos prestar cultos aos ídolos. Diante disso, o rei então mandou colocá-los dentro da fornalha ardente, dentro do fogo. E eles aceitaram. Preferiram morrer do que renunciar à fé, do que serem fiéis à fé dos seus pais. Mas Deus veio em socorro destes jovens. E aconteceu então um milagre, que eles estavam dentro do fogo, mas o fogo não os fazia mal algum. Deus enviou um anjo para protegê-los. E essa firmeza destes jovens, essa decisão, fez com que o próprio rei mudasse de ideia. Diante da firmeza, diante do testemunho, da decisão daqueles jovens, o próprio rei, podemos dizer, se converte e acredita que existe um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus que realmente vem em socorro daqueles que acreditam nele, permanecem fiéis a ele. É um ensinamento e um exemplo muito importante para nós nos dias de hoje, principalmente para a juventude. Estar no meio do fogo significa estar numa situação de grande provação hoje para nós. E nem sempre se tem aquela firmeza, aquela coragem, aquela determinação de permanecer fiel à própria fé. Às vezes, no contato com pessoas que pensam de modo diferente, surgem dúvidas a respeito da própria fé que professa a respeito da igreja. E muitos se deixam levar por outros jovens que vivem uma vida diferente, que vivem uma opção diferente. Precisamos conhecer a própria fé para poder valorizá-la e ter a convicção de que a fé que nós professamos é que nos dá de fato as condições para vivermos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, e que não temos necessidade de buscar outros deuses ou de buscar os ídolos deste mundo, mas ter Deus como único Senhor. Precisa conhecer, então, a palavra, precisa conhecer a própria igreja, a própria doutrina cristã. Outro dia conversava com um jovem e ele me dizia que estava com algumas dúvidas a respeito da nossa igreja, a respeito da Eucaristia. E eu disse para ele: o que tu precisas fazer é aprofundar mais a própria fé, precisa conhecer mais a nossa doutrina cristã. E ele disse, por exemplo, eu não aceito aquilo que a igreja ensina, que a salvação acontece na igreja, através da igreja, e quem não pertence à igreja está condenado ao inferno. Eu disse, estás justamente justificando aquilo que eu te disse. Falta conhecimento, falta esclarecimento, falta conhecimento da própria fé.
Porque não é isso que a nossa igreja ensina. Tu ouviste de alguém e chegaste à conclusão de que essa é a verdade. Precisamos buscar realmente a verdade e não seguir, não chegar a uma conclusão através daquilo que os outros dizem. Aquilo que os outros dizem pode trazer para nós dúvida, e essa é a ocasião para nós irmos buscar então a verdade, o verdadeiro ensinamento da igreja, inspirada na palavra de Deus. Graças a Deus, existem muitos jovens que são fiéis, que têm a coragem de testemunhar a própria fé, a própria opção por Jesus Cristo. Mas alguns se envergonham quando se encontram no meio universitário, ou entre os colegas na escola, ou dentro de um grupo de convivência social. Alguns se negam a dizer que são católicos, que frequentam a igreja, têm vergonha. E esses jovens hoje nos dão o exemplo de fidelidade. Preferiam morrer do que renegar a própria fé. Fidelidade à palavra de Deus. Jesus fala para os judeus a respeito da sua condição de filho de Deus, que a salvação, a verdade está nele, na sua palavra. Quem escuta a sua palavra, quem vive essa palavra, encontra a verdade, encontra a liberdade, porque a palavra liberta, a palavra traz vida. Quem não escuta a sua palavra, permanece no pecado, e o pecado leva à escravidão. E que precisa, portanto, acreditar nele, enquanto que eles acreditam somente em Abraão. Jesus convida a fazer uma opção, fazer uma passagem, digamos, desta fé de Abraão para chegar nele, porque ele é aquele que veio enviado pelo Pai para realizar as obras de salvação. Já passou o tempo de Abraão. Agora a fé, a salvação está na sua pessoa. E quem acolhe Jesus, acolhe o próprio Deus, o Pai que o enviou. E que precisa, então, estar pronto a acolhê-lo. Não se deixar levar pelas ideias que muitos propagam, mas que não correspondem àquela que é a verdade. A verdade é Ele, Jesus Cristo. Devemos estar atentos também hoje, para não transformar pessoas em ídolos e colocá-las no lugar de Jesus Cristo. Deixar de lado o ensinamento de Jesus para seguirmos ideologias, às vezes até contrárias à vontade de Deus, contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque pode acontecer que nós dizemos que somos discípulos de Jesus, nós escutamos a sua palavra e, no entanto, defendemos pessoas ou ideias contrárias ao ensinamento de Jesus. Pessoas que propagam ideias contra a vida. Pessoas que propagam ideias que levam à violência, que levam à morte, à divisão, enquanto que nós somos chamados a valorizar a vida. Portanto, devemos nos opor a tudo aquilo que é contrário à vida.
tudo aquilo que não constrói. Não nos deixemos, portanto, levar por essas pessoas, por essas ideias, mas permanecermos firmes na palavra de Deus, aderirmos plenamente ao ensinamento de Jesus Cristo, porque é nele que está a vida, que está a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.